Boa noite. 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 Boa noite, Steve. Olá, irmão. Boa noite. Mais um mês estamos vencendo. Mês de setembro, hoje o último domingo. E eu quero glorificar a Deus pela vida dos irmãos que estão participando dos cultos, os missionários que pregaram nesse mês de missões, os irmãos que estão ofertando. Você vai ter a oportunidade de ofertar até o segundo domingo de outubro, onde vamos fechar, encerrar as ofertas. Nosso alvo, R$15 mil. E precisamos alcançar esse alvo porque algumas pessoas em nosso país dependem da nossa oferta para continuar o trabalho de evangelização. Para o trabalho, então você não oferta. Continua o trabalho da mesma forma que vinha acontecendo, então você dê a mesma oferta. Agora, se você quer que o trabalho expanda, cresça, que as pessoas conheçam a Cristo num número maior e uma forma mais eficiente, então dê uma oferta maior do que você deu o ano passado. A pergunta é: quanto Deus tem comigo para missões? Mas ainda temos tempo para ir ao posto de saúde para levar um lanche. Isso é missões aqui em Itatiaia. Nós temos a oportunidade de fazer o restaurante Sabor do Amor. Ainda tem pratos que precisam ser saboreados pela nossa igreja. Que Deus abençoe. Ofereça agora o seu culto ao Senhor. Simbolicamente, coloca a mão no seu coração assim. Vamos falar com Deus. Amado Senhor, queremos agora dedicar ao Senhor esse tempo, nosso culto pessoal a Ti. Abençoa, Senhor Deus, cada pessoa que está conectada contigo através desse celular, para que seja louvado o Senhor, adorado. Quero, Senhor Deus, pedir a Tua direção, porque vamos reiniciar nossos cultos de uma forma semipresencial. Que o Senhor abençoe com proteção, que o Senhor guarde, que o Senhor cuide, que o Senhor dirija, porque se o Senhor estiver à frente, Senhor Deus, nós seremos bem-sucedidos. E é assim que queremos fazer, com o Senhor à frente. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda uma informação. Nós vamos ter nosso culto semipresencial a partir do dia 4 pela manhã, depois vamos ter à noite, mas eles serão em experiência. Vamos fazer o teste. Se tiver tudo ok, os irmãos colaborando, cumprindo com as regras, se a gente tiver assim público que venha e participe, se a gente tiver assim as coisas favorecendo, nós continuamos. Se as coisas não forem favoráveis, se tiver um problema de saúde com alguma pessoa, a gente vai voltar para o celular. Ore por isso, coloque nas mãos de Deus. Queremos que Deus abençoe cada um dos irmãos. Olá, irmãos, a graça e a paz de Jesus.
que essa semana seja uma semana abençoada por Deus. Nós estamos em plena campanha de missões nacionais e temos muitas atividades onde você pode se envolver. Você já ouviu falar sobre o Varal Solidário? Isso mesmo, um varal onde serão expostas muitas roupas, onde as pessoas podem passar e pegar. A nossa igreja, no início desse ano, recebeu muitas doações para uma ação missionária que fizemos em Alto Caparaó, em Minas Gerais. E hoje nós temos aqui uma quantidade enorme de roupas. E aí, dentro do tema que está sendo proposto de missões, porque Ele nos amou, eu compartilho, nós estamos lançando o projeto Varal Solidário. Como é que isso vai acontecer? Você viria até a igreja, você pegaria uma quantidade de roupas e estaria montando na frente da sua casa um varal, onde as pessoas que passassem pela rua poderiam pegar então essas roupas e levar para suas casas. Que tipo de roupa nós temos aqui? Quero mostrar para você. Nós temos aqui muita roupa feminina, você pode acompanhar, temos shorts, calças, saias, blusas, vestidos, temos também muita roupa de criança, então nós temos shorts, camisetas, calças, blusas e nós temos também muita roupa masculina. Então, graças a Deus, nós temos uma quantidade enorme de roupas que podemos ajudar. Temos também algumas coisas de lençol e outros tecidos. Nós queremos fazer essa campanha de mobilização, porque Ele nos amou, eu compartilho. Essas roupas chegaram para a gente dentro de uma ação solidária e nós queremos então continuar realizando essa ação solidária. Se você deseja participar desse projeto, faça contato. Entre em contato conosco e nós vamos orientar como você deve ir à igreja e pegar essa quantidade de roupa, ok? Contamos com você, porque Ele nos amou, eu compartilho. Olá, irmãos, eis que vos trago novas de grande alegria. Dia 4 de outubro, às 9 horas da manhã, nós vamos reiniciar nosso culto presencial aqui nesse amplo espaço arejado. Eu e você estaremos cultuando ao Senhor. Culto, ceia e assembleia. Você não pode faltar. A primeira informação é que esse retorno, neste momento, ele será apenas para os nossos cultos que acontecerão na igreja aos domingos, às 19 horas e às quintas-feiras, às 19h30. Excepcionalmente, neste primeiro dia, será pela manhã, uma vez que após o culto faremos uma carreata de encerramento da campanha de missões nacionais, demonstrando assim o amor de Deus através de cartazes, de louvores e muita oração. O nosso retorno seguirá todas as recomendações do Ministério da Saúde e também das autoridades municipais. Nossa igreja está pronta para receber você num ambiente arejado, na parte social, atrás da igreja. Nossos cultos funcionarão com 30% da capacidade de espaço físico. Manteremos um distanciamento de 1,5 metro entre as cadeiras. O uso de máscara será obrigatório, portanto, não se esqueça de trazer a sua. Durante os louvores, permanecer com as máscaras. Na entrada do templo, irmãos, teremos álcool em gel para a higienização das nossas mãos. E também teremos uma equipe de triagem, com termômetro, para verificar a temperatura de cada irmão antes de iniciar os nossos cultos. O importante é que traga água da sua casa, pois na igreja não estará disponível e o banheiro não poderá ser utilizado, somente em caso de emergência. Além dessas informações, outro ponto muito importante que precisamos direcionar é o nosso posicionamento diante deste retorno. Ninguém poderá ficar em pé do lado de fora do culto, formando aglomeração de pessoas. Nós estamos muito alegres em poder cumprir
cultuar novamente juntos, mas ainda não é o tempo de abraços e apertos de mão. Então, lembre-se de respeitar o distanciamento antes, durante e após o culto. Se você faz parte de algum grupo de maior risco ou esteve recentemente com alguns sintomas de gripe, continue adorando a Deus em sua casa por mais um tempo. Eu tenho certeza que logo, logo estaremos todos juntos adorando ao nosso Deus. Mesmo com o retorno dos cultos presenciais, as nossas transmissões pelo YouTube continuam para servir você, mesmo aí da sua casa. Neste momento, não teremos atividades presenciais para as crianças. Manteremos os cultos infantis online pelo YouTube. Mas se você quiser trazer o seu filho, lembre de trazer a máscara e ele deverá ficar ao seu lado durante todo o culto, sob sua responsabilidade. E como já mencionado, este retorno será progressivo e debaixo de toda a orientação do Ministério da Saúde e das autoridades da nossa cidade. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com algum líder de nossa igreja. Desfrute desse tempo onde poderemos buscar e clamar a Deus juntos. Contamos com toda a colaboração da igreja e certo que Deus está à frente de tudo. De Missões Nacionais de 2020 é porque Ele me amou. Porque Ele me amou, eu amo, eu oro, eu multiplico e reparto. Nossa divisa está em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao pedido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder e minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, sim, vou orar pela minha nação, vou servir e o pão
bom repartir. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Por seu poder e seu querer, Cristo, meu Salvador, me libertou. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar, porque Ele me amou. Nós repartimos porque Ele nos abençoou. Como repartiu ali com aquela multidão faminta? Ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes e repartiu. Por que nós repartimos? Porque Ele nos amou primeiro. Tanta gente necessitando da graça de Deus. Por isso vamos repartir, ofertando nesta campanha de missões nacionais para alcançar o maior número de pessoas em nossa pátria. Porque Ele nos amou. Então nós repartimos. Eu conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu para um dia vir aqui tomar um café da manhã, que não tinha onde tomar um café da manhã, eu vim com ele. Aí foi onde eu vi aqui que tem amigos de verdade, entendeu? Porque eles têm Deus no coração. Aos 17 anos eu já era viciado em álcool, maconha e cocaína. Daí pra frente a minha vida foi de mal a pior. Já não tinha mais perspectiva de vida, longe da minha família, sozinho. O pessoal da igreja batista me convidou para orar e ele me perguntou: por que você não sai dessa vida? Eu disse: não consigo mais, já tentei várias vezes, minha família já tentou me ajudar e meu negócio é só morrer. Morador de rua há 10 anos, aqui nas imediações dos Campos Elíseos, Cracolândia, região de São Paulo. Eu vim em busca de ajuda, porque lá no meio do fluxo entre 2.000 ou mais pessoas, a propaganda foi de boca em boca. Onde será que eu arrumo ajuda? Roupa, comida, banho, psicóloga, alguém que possa escutar na hora do aperto. Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia, já tinha sido liberta, ele começou a gritar o meu nome e falar: Jesus vai transformar a sua vida hoje. Eu consegui uma vaga para você na Cristolândia. Eu comecei a entender, aprender a caminhar com Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa liberta. Meus pais me recebem lá em casa de braços abertos. Voltei a estudar, fiz um curso radical. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso andar aí na Cracolândia e poder ajudar outras vidas que ainda não entenderam
que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente faz maior esforço para com que elas entendam que existe um caminho de libertação, um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu cheguei são e salvo novamente no meu seio familiar, graças a Deus, para a honra e glória do nome dele. O projeto Cristolândia significa tudo para mim, porque é através dela que eu conheci Jesus Cristo. Nas Cracolândias de todo o Brasil, ainda existem milhares de homens e mulheres que clamam por libertação. E Luiz é um dos que deseja ter a vida transformada. Meu sonho, primeiramente, é me recuperar e exercer minha profissão, né? Eu sou um consultor civil, tem que ter uma vida normal, entendeu? Que nem todos têm. Sua parceria é muito importante. Comprometa-se, ore, invista e sustente essa causa para que possamos levar o projeto Cristolândia a todo o país e demonstrar o amor de Deus, que é o único capaz de libertar e transformar a triste realidade dessas vidas. Porque Ele me amou, amo o próximo, não por obrigação ou por imposição, mas como forma de gratidão e de retribuição a Deus. Porque Ele me amou primeiro, multiplico discípulos do Senhor Jesus, levando esse amor por onde for. Porque Ele me amou, oro para aqueles que ainda não conhecem esse extraordinário amor, sejam alcançados por Ele. Porque Ele me amou, reparto o que tenho com o que tem pouco ou nada. Porque Ele nos amou primeiro. Convocamos você a chamar a responsabilidade em todos os sentidos, de manter o nosso comprometimento e a generosidade na obra missionária. Intercedendo, investindo e sustentando ainda mais os projetos que influenciam diretamente a vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Amor é a palavra de ordem da nossa campanha missionária de 2020, Missões Nacionais. Missões não se faz sem amor. Foi o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Que sua resposta ao amor de Deus seja amar, multiplicar, orar e repartir a sua vida para o ministério de proclamar o Evangelho de Cristo aqui e agora. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz
oro e reparto. Amo, multiplico, oro e reparto. Amo, multiplico, oro e reparto. Eu amo, multiplico, oro e reparto. Ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto. Ao Brasil eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem: até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Pai querido, Pai amado, agradeço, Pai querido, pela oportunidade de eu orar juntamente com meus irmãos. Quero clamar ao Senhor, Pai querido, pela a estabilidade da saúde das pessoas que necessitam, Pai querido, seja dos meus irmãos, da minha amada igreja, assim como seus parentes, conhecidos, os pedidos de orações para os enfermos, Pai querido, que o Senhor venha trazer um bálsamo, Pai querido, refrigério, Pai, o acalento de todos os dias, Pai querido, nas suas enfermidades, que renove as suas forças, que tragam esperança, Pai querido, para essas pessoas, Pai querido, que necessitam de uma cura, que necessitam, Pai, de resposta para as suas enfermidades, Senhor. Também quero pedir, meu Deus, que eu sei que o Senhor está trabalhando em favor da nossa população, desse mundo, Pai querido. E peço ao Senhor que venha encontrar, Pai querido, juntamente, Pai querido, restabelecer a nossa fé por fim da pandemia. Eu sei que depois de tudo isso as nossas vidas jamais serão as mesmas, Pai querido, mas clamamos ao Senhor misericórdia vinda do Senhor para que possa encontrar, meu Pai querido, vacina, Pai querido, da forma vinda do Senhor, Pai, que venha se sanar, Pai querido, a solução, Pai querido, da vacina, que possamos encontrar, Pai querido, porque o Senhor é dono de tudo, de todas as coisas, Pai. Ó Senhor meu Deus, eu quero fazer um pedido especial, Pai querido, para o nosso momento, Pai querido, nosso mês de missões. Ó Senhor meu Deus, sabemos que a pandemia afetou o campo missionário, Pai querido, muitas igrejas, Pai querido, a nossa população, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata, Pai querido, e eu venho pedir ao Senhor, Senhor meu Pai, nos ampare, Pai querido, nos fortaleça, renove nossas forças, Pai querido, levante, Pai querido, abatido, cansado, Pai querido, renova, Pai querido, as forças dos nossos missionários, que eles tenham saúde, Pai querido, que eles que a sua saúde mental, Pai querido, o seu físico, o seu emocional seja, Pai querido, estabelecido vindo do Senhor, Senhor meu Pai, que o Senhor, Senhor meu Deus, esteja ali a cada momento, Pai querido, com eles,
Ó Senhor meu Deus, eu sei que estão ali sendo apoio, sendo suporte para aquelas pessoas que estão no trabalho, Pai querido, de evangelização, que é aquelas pessoas que confiam nesses missionários, Senhor meu Deus. Ó meu Deus, porque muitas das vezes ficamos fragilizados, Pai querido, mas o Senhor é dono de todas as coisas e o Senhor trará resposta àquelas pessoas, Pai. Perdoa a nossa pequenez, Senhor meu Pai, perdoa a nossa ingenuidade, Pai querido, às vezes a nossa ignorância, Pai querido, e a nossa pouca fé. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha nos transbordar, Pai querido, de fé, de esperança, através, Pai querido, da vida de cada missionário que nos ensina a trabalhar juntamente com o Senhor, que nos ensina, Pai querido, a maior motivação, meu Deus, de estarmos aqui, Senhor meu Deus, porque os missionários, Senhor meu Deus, são enviados do Senhor, são pessoas que receberam chamados, são pessoas que o Senhor falou ao coração e eles sentiram a ardência em seu peito, Pai querido, pela chama do Espírito Santo, Pai, para trabalhar na obra, Senhor meu Deus, de regaçar as mangas e ir para o campo, de falar do Evangelho e de enfrentar, Senhor meu Deus, com a espada do Senhor, meu Pai, ali, Pai querido, em todo local da nossa nação, Senhor meu Deus. Esteja ali, Pai querido, juntamente também com suas famílias, aquelas pessoas que estão ali ouvindo, se saciando, se deliciando da Tua Palavra, se convertendo da Tua Palavra, Senhor Pai querido, recebendo o maná do Senhor, Pai querido. Então, meu Pai, eu vim pedir pelos missionários, Senhor meu Deus, renove as suas forças, Senhor meu Pai querido. Ó meu Deus, assim juntamente com as nossas igrejas, Pai querido, que eles venham também, Senhor meu Deus, ser renovados, Senhor meu Pai, a cada momento, Pai querido, a cada oração, Pai querido, a cada trecho de palavra, de um verso bíblico, Pai querido, que eles venham sentir, Pai querido, o toque do Senhor, Pai, em cada momento, em cada momento particular, Senhor meu Deus, que nós estejamos com os ouvidos atentos, Pai querido, com o nosso coração quebrantado diante do Senhor, para ouvir o Pai querido que o Senhor tem nos dizer, a nos ensinar, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que temos um alvo, Pai, de 15 mil reais da nossa igreja, que eu venho pedir ao Senhor que possamos alcançar e avançar, Pai querido, ultrapassar esse alvo. Muitos são os projetos da nossa junta de missões, Pai querido, da coordenação, que sonham os sonhos do Senhor, meu Deus. Pai querido, a carreta, Pai querido, pro sertão nordestino, que tem tratamento dentário, assistência clínica, Pai querido, assistência ginecológica, Pai querido, também em forma para cultuar ali ao Senhor, meu Deus, 2 aberturas da Cristolândia, Senhor meu Deus, quantos projetos o Senhor tem falado ao coração do Teu povo, Pai querido, e eu quero convidar a este povo que crê no Senhor, Pai querido, a nos ajudar, Pai querido, a obra, Pai querido, não somente em momentos financeiros, mas em momentos de oração, Pai querido, é isso que eu peço ao Senhor. Nós pedimos, Pai querido, pelas atividades da nossa igreja, as nossas ações missionárias, não só porque ela venha ficar ali, Pai querido, só no mês de setembro, que seja gradativamente, mês a mês, na sua proporção, na sua simplicidade, Senhor meu Deus, da sua forma, Pai querido, singular, ímpar, Pai, de falar aos corações de cada um dos nossos irmãos, Pai. E por último, Senhor meu Deus, eu quero pedir a oração pela nossa carreata. Ó, Senhor meu Deus, temos alvos, Pai querido, vidas, Pai querido, que estão sedentas da Tua Palavra. Às vezes uma palavra, um versículo, Pai querido, um toque, Pai querido. Tem pessoas ali necessitadas, Pai. Eu pedindo, Pai querido, que os anjos do Senhor estejam ali acampados em todos os lares
da nossa família PIB, Senhor meu Deus, que os anjos do Senhor sejam acampados, a liderança, os nossos irmãos, a nossa igreja, Pai querido, os instrumentos, Pai querido, tudo seja consagrado ao Senhor, Pai querido, para nossa carreata, Senhor meu Pai, que possamos agradar o Senhor, Pai querido. Desejamos fazer a Tua vontade, não a minha, não do líder, não da igreja, mas a Tua vontade, o Teu querer, Pai querido, nos conduza, Pai querido, a carreata que o Senhor falou a nossa liderança, Pai querido, oh Senhor meu Deus. Ó Senhor meu Deus, que o Senhor falou ao grupo, Pai querido, e o Senhor trabalhou, Pai querido, ali os nossos corações. Senhor meu Deus, vem abençoar os carros, Pai querido, aquelas pessoas que estão ali, que vão ver, que vão às vezes eles vão torcer naquele momento. Tem pessoas que vão glorificar a Deus, tem pessoas que vão estar olhando, tem pessoas que vão estar felizes, tem pessoas que não vão entender, mas o Senhor é dono de todas as coisas e o Senhor vai agir em qualquer lugar que nós passarmos, Pai querido, seja homens, crianças, Pai querido, idosos, Senhor meu Deus, a nossa população sendo impactada pela obra do Senhor na cidade da Tiaia. Eu oro e te agradeço pela oportunidade de compartilhar, Pai querido, o desejo, Pai querido, de estar sempre orando com os meus irmãos, juntamente com eles e quem tiver, Pai querido, ouvindo, Senhor meu Deus. Abençoe o nosso domingo, em nome do Senhor Jesus, esteja conosco para toda a eternidade. Amém. Me encontrou, substância informe, este amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, amor primeiro, eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O Senhor poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, amor primeiro, eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro, eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Haja noite e dia, ele disse haja água e céu, ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem, ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar com ele andar.
sempre. Eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor, tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. Olá, irmãos, a graça e a paz de Jesus, que tenhamos uma noite abençoada pelo nosso Deus. Temos o privilégio de estar neste momento compartilhando com os irmãos a palavra de Deus. Estamos encerrando o mês de missões. E o mês de missões, ele traz para a gente a lembrança, a consciência, a gente ter a expectativa de estar sempre falando sobre a missão, sobre o ID de Jesus, sobre o maior compromisso que nós temos da grande comissão. Algo que fala diretamente comigo, que fala diretamente com você. E nessa noite eu queria pensar com você sobre a simplicidade da missão. Parece contraditório falarmos da grande missão, falarmos da grande comissão e ao mesmo tempo falarmos que ela é simples. É sobre isso que eu quero pensar com os irmãos. Mas antes de entrarmos na reflexão do texto, eu quero fazer um convite aos irmãos. Falando sobre simplicidade e falando sobre a missão, eu quero convidar os irmãos para a gente poder participar juntos de uma atividade que vai fazer o encerramento do mês de missões. É a carreata de oração. No próximo domingo, dia 4 de outubro, nós vamos estar com as nossas atividades presenciais retornando. Nosso pastor já está nos convidando, já estamos anunciando aí nos grupos da igreja, já estamos dando todo o cuidado para estarmos juntos novamente no mesmo local, ali na nossa igreja, na área social, onde vamos fazer um lindo culto ao nosso Deus. E depois desse culto, nós vamos expressar o nosso amor à nossa cidade, porque Ele me amou, eu oro, eu reparto, eu proclamo, e é isso que nós vamos fazer. A nossa carreata tem um objetivo de marcar a nossa cidade com oração. Nós vamos sair da nossa igreja, vamos ter um tempo de oração nos lugares estratégicos, do lado de cá, na nossa vizinhança. Então, o que é importante nós estarmos alinhando? É importante que os irmãos no próximo domingo possam estar vindo para a igreja de carro. E assim que terminar as atividades da parte da manhã, nós vamos sair em carreata e vamos passar em pontos estratégicos. Quais são esses pontos estratégicos? Nós vamos sair da nossa igreja, vamos passar pela Avenida dos Expedicionários, vamos parar ali perto da Câmara Municipal e do posto de saúde, vamos levantar um clamor ao nosso Deus, vamos circular passando pela Prefeita Assunção e vamos levantar um clamor pela área comercial da nossa cidade, vamos subir pela Rua São José e passarmos em frente ao centro administrativo da nossa cidade, que é a Prefeitura, e clamarmos. Estamos num ano de eleições e nos cabe, como povo de Deus, orar, pedir a Deus que Deus traga líderes segundo o seu coração. Vamos descer na rua paralelo ali ao cemitério, entrando na Vila Odete e passar em frente às escolas e clamar a Deus por esse momento que nós estamos vivendo. Um momento onde os alunos, as crianças, os nossos jovens estão longe da escola. Pedir a Deus então a intervenção. Depois vamos entrar pelos bairros Vila Paraíso e Jardim Paineiras e encerrando a nossa carreata ali em frente à Praça do Capacete. Na Praça do Capacete, de frente para o DPO, nós vamos levantar um novo clamor, pedindo ao Senhor que a segurança da nossa cidade seja mais uma vez uma realidade através da ação do nosso Deus. Então você não pode estar de fora. Nós falamos e vamos falar neste culto de hoje sobre a simplicidade da missão. E a simplicidade da missão está também em tomarmos posse do papel que nós desenvolvemos como servos de Deus e orarmos pela nossa cidade,
pelo nosso município. Eu aguardo você para que a gente possa junto estar fazendo essa grande obra, encerrando assim o mês de missões. Vamos lá então? Vamos falar sobre a simplicidade da missão. Há um entendimento, há uma compreensão por parte de muita gente que a missão só pode ser feita por pessoas que são muito sábias, por pessoas que passaram tempo estudando, que passaram tempo nos seminários, que foram enviados para os campos missionários. Há uma compreensão de que somente as pessoas que têm uma longa caminhada na vida cristã é que são habilitados para ser os discípulos de Jesus e proclamarem sobre as boas novas. Bom, Jesus nos ensina um caminho um pouco diferente disso. Por isso é importante trazermos a consciência da simplicidade da missão. É verdade, as boas novas, o Evangelho de Jesus, são tesouros. É uma mensagem transformadora. É uma mensagem que tem o poder de transformar a vida, a realidade das pessoas. Mas é uma missão que somente as pessoas que foram alcançadas pela vida de Jesus e pela ação do Espírito de Deus é que são habilitadas e capacitadas para fazer isso. E é tão interessante, irmãos, é tão interessante pensar que quando Jesus estava aqui na terra, ele gastou grande parte do tempo dele aqui, juntamente com seus discípulos, trazendo essa compreensão, trazendo esse entendimento aos discípulos. E depois, quando Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo inspirou os discípulos para que eles pudessem escrever e nós hoje pudéssemos lembrar que o Evangelho, que as boas novas, é para todos. Que o Evangelho, que as boas novas, que a missão pode ser realizada em qualquer tempo da nossa vida, enquanto nós estivermos vivendo. E isso de uma forma muito simples. Por isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 15. E esse texto, Jesus tem uma preocupação, e o contexto dele é muito interessante, porque Jesus já está se preocupando em ensinar os discípulos que o seu tempo aqui na terra estava terminando. E ele começa a trazer uma série de ensinos, ele começa a trazer uma série de conhecimento para os seus discípulos, preparando então para o final do tempo de Jesus aqui na terra. Só que aí, Jesus tem uma ideia muito interessante. Ele quer mostrar para os seus discípulos de que a grande missão, de que as boas novas é algo que precisa ser feito de maneira simples, natural. E aí o Espírito Santo inspira então João a escrever esse texto a partir dos ensinos de Jesus. E a gente vai ver que Jesus usa da figura da videira, dos ramos, dos frutos, do falar de um ciclo natural de uma planta, para falar que aqueles que permanecem em Jesus naturalmente vão produzir frutos. Para lembrar que aqueles que têm e receberam a nova vida de Jesus, fazer a missão acontecer, proclamar as boas novas, passa a ser uma coisa completamente natural e simples. É um texto muito conhecido de nós, mas eu quero me concentrar e eu quero convidar os irmãos a se concentrar no verso de número 16. Porque o verso de número 16 vai nos ajudar a identificar alguns elementos que compõem a missão de todo cristão. Que essa missão é simples e que ela nasce do entendimento e da consciência desses elementos. Vamos ler juntos esse versículo? João, capítulo 15, verso de número 16. Diz assim a palavra de Deus: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então, a partir desse texto que nós acabamos de ler, que é tão lindo, não é verdade? Nós vamos pensar sobre alguns elementos que compõem o cumprimento da missão. E eu quero começar ressaltando o primeiro. Nós vamos destrinchar esse versículo e descobrir
lembrar, trazer à consciência esses elementos, para a gente poder saber que é simples, é natural, mas precisa ter uma consciência, precisamos perseguir. Bom, o primeiro elemento vai estar na primeira parte do versículo. A primeira parte do versículo diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Um elemento chave do cumprimento da missão, um elemento chave da proclamação das boas novas, um elemento chave de ser um agente que cumpre o chamado do Senhor é entender que existe uma capacitação que nasce do próprio Deus. Como dissemos anteriormente, algumas pessoas acham que precisam passar por um longo tempo de caminhada cristã para ser habilitado para proclamar. Falamos que alguns acham que precisam ingressar em seminários, ser enviados aos campos para poder falar sobre a missão de Jesus, falar sobre o Evangelho de Jesus, mas o texto vai nos lembrar que o elemento primeiro, ou a consciência que precisamos ter desse elemento é que a capacitação nasce de Deus. Não é mérito nosso, é de Deus. Uma vez que nós fomos escolhidos por Deus, aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, existe aí uma capacitação para compartilharmos as boas novas de Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. Está escrito lá em Filipenses capítulo 2, do verso de número 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. De quem é a missão, irmãos? De Deus. E quem capacita para a missão? O próprio Deus. Quando eu tenho consciência disso, fazer parte desse agente de compartilhar a missão começa a ser um pouco mais simples. Porque não vai ser na minha sabedoria, no meu conhecimento, na minha capacitação, mas vai ser na vida de Deus, na minha vida, na capacidade de Deus no meu coração. Aí sim nós vamos ver as coisas acontecer. É tão interessante porque quando a gente olha, por exemplo, para os pássaros, quando Deus escolheu que os pássaros pudessem voar, Ele equipou os pássaros com asas. Ele criou os pássaros com uma fisiologia que os possibilitasse voar. Ele capacitou os pássaros. Quando Deus escolheu que as flores seriam belas e perfumadas, Ele equipou as plantas, as flores, com uma variedade de cores e formatos, com aromas, com perfumes, e isso é natural. Para a flor é natural ser bela e perfumada. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, vai passar a ser um elemento natural, por causa da capacitação da vida de Deus em nós, transmitir essa mensagem. Quando a gente tem consciência disso, nós vamos simplesmente ser um agente de proclamação daquilo que Deus está fazendo em nós. As boas novas que nos alcançou vai ser natural e simples falar daquilo que tem mudado a nossa realidade. É tão interessante, irmãos, entender que tudo nasce em Deus. A capacitação vem dele. Por isso, podemos descansar nessa realidade de que não é uma missão difícil demais para ser cumprida. Pelo contrário, é uma missão maravilhosa e que o próprio Deus nos habilita, nos capacita, nos chama para fazer. O fato dela ser simples e dela ser natural não quer dizer que ela seja fácil. Existe um trabalho, existe um romper da nossa parte. E o primeiro romper que precisa acontecer, irmãos, é um romper da nossa mentalidade, da nossa construção, daquilo que foi, de repente, passado para nós, de que é difícil. Não é. O Senhor tem nos chamado e o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos habilitado para que a transmissão da missão, para que o compartilhamento das boas novas seja algo natural, seja algo simples.
mas o verso continua ainda falando algumas coisas muito bacanas que eu quero ressaltar junto com os irmãos. O outro elemento que precisamos trazer como consciência para nós é: vos nomeei. Olha que interessante, irmãos. O nosso Deus que nos capacita, Ele também nos nomeia. Ele também traz para nós uma identidade. O contexto do versículo, o contexto da passagem, vai dizer que Jesus está falando aos seus discípulos que eles não são mais servos, mas eles são amigos, porque eles passam a conhecer os segredos do coração de Deus. Nós não somos mais pessoas que fomos criados por Deus. A partir do momento que aceitamos a Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós recebemos uma capacitação, recebemos uma identidade para sermos proclamadores agora dessa mensagem que é tão linda, que é tão maravilhosa. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 11, verso de número 26. Diz assim a palavra de Deus: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela cidade, ou naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Identidade, irmãos. Porque somos filhos, porque somos amigos, ou podemos ser amigos de Deus, nós vamos começar a reproduzir as mesmas coisas que Jesus fazia. Por causa dessa identidade, irmãos, aquilo que era natural para Jesus, que era se importar com as pessoas, orar pelas pessoas, dividir aquilo que Jesus tinha com as pessoas, mudar as circunstâncias e as realidades das pessoas, se encher de compaixão pela situação que as pessoas estavam vivendo, assim como isso acontecia com o coração de Jesus, por causa da identidade e essa nova identidade que recebemos de Deus, como filhos, como irmãos de Jesus, como cristãos, nós vamos começar então a ver que se agirmos diante dessa nova identidade, vai ser natural, vai ser simples compartilhar a mensagem de Jesus. Talvez você possa pensar: eu tenho um pouco de dificuldade, eu tenho um pouco de timidez, eu tenho um pouco de situações na minha vida que me traz um pouco de limitação, então isso não é tão simples para mim. A Bíblia nos lembra de que nós precisamos renovar a nossa mente. Precisamos permitir que o Senhor transforme os nossos pensamentos, para que a gente venha experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus passa naturalmente pelo desejo de compartilhar as boas novas de Jesus. Durante esse mês, que foi o mês de setembro, quando nós tivemos algumas ações da nossa igreja que nos possibilitaram, de uma forma simples e de uma forma espontânea, anunciar Jesus, talvez você tenha tido a oportunidade e nem se deu conta de que você está anunciando as boas novas de Jesus. Nós tivemos aí a oportunidade de estar levando um pouco de alimento, levar um lanche nos postos de saúde, e isso é uma maneira de se importar, isso é uma maneira de dizer: olha, se Jesus te ama, eu também, como filho de Deus, também passo a amar você. Nós tivemos a oportunidade de ter, entre algumas atividades, o nosso varal solidário, onde eu levo algumas peças de roupa e eu reparto com aqueles que precisam. Compaixão, missão, é dizer que aquela vida, que é a vida de Jesus que está dentro de mim, me faz me importar com as pessoas. Coisa simples, irmãos. Tivemos a oportunidade de ir ao hospital e ali cantar, e ali dizer: olha, Jesus se importa com você, e ali dizer: olha, fica firme, esse tempo vai passar. Tivemos a oportunidade de ir ali e entregar alguns bolos, alguns pães, alguns lanches e dizer para eles: olha, esse gesto aqui não é porque a gente é bom, mas é porque Jesus nos inspira e nos diz que vocês são preciosos e valiosos. Ah, irmãos,
E isso só é possível porque nós recebemos uma nova identidade. Isso só é possível porque temos entendido de que é na simplicidade que o Evangelho transforma a realidade das pessoas. Aqueles discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, pequenos cristos pela primeira vez, porque eles faziam a mesma coisa que Jesus fazia. Nós, no nosso tempo, na nossa geração, vamos ser conhecidos como pequenos cristos, como cristãos, quando lembrarmos que existe sobre nós a responsabilidade de compartilharmos essas boas novas, compartilharmos essa realidade que transforma a vida das pessoas, de uma forma simples, de uma forma natural. Mas o texto ainda vai nos apontar mais um elemento. Falamos sobre o elemento da capacitação, falamos sobre o elemento da identidade, a consciência da identidade, mas nós vamos ver que o texto vai continuar dizendo: para que possam ir, para que vades. Um outro elemento que a gente precisa trazer à consciência é ganhar pessoas, ganhar almas. Jesus, quando chama os seus discípulos, ele faz dele pescadores de homens. Nos nossos dias, dentro daquilo que a gente realiza, nós somos ganhadores de pessoas, ganhadores de almas. Vamos lembrar o que o texto nos fala em Mateus 28, 19, 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O entendimento desse texto é tão bacana, é tão interessante, porque ide por todo mundo, ide fazer discípulo, não é só naquele momento em que eu estou me preparando para ir para um lugar específico. O entendimento desse texto é muito bacana, porque o enquanto eu estou indo, não simplesmente quando eu estiver naquele lugar ou quando eu for para uma missão, não, é enquanto eu estiver vivendo, enquanto eu estiver naturalmente realizando as coisas, as minhas coisas, seja eu estudando, seja eu trabalhando, seja eu no lazer, seja eu convivendo com os meus vizinhos, eu posso ganhar pessoas, eu posso cumprir o ID de Jesus mesmo no lugar onde eu estou. A batida do coração de Deus é alcançar pessoas, aquelas pessoas que ainda não o conhecem. E como é que eu posso fazer isso? Exatamente. Enquanto eu estou vivendo, eu estou cumprindo a grande comissão. Deus tem uma expectativa a nosso respeito com relação a isso. Sermos simples, sermos naturais. Usarmos sim de toda a estratégia possível, de todas as ferramentas possíveis, mas sermos simples. Mas o texto continua falando algo muito interessante. Ele vai dizer ainda na expressão que continua no versículo: e deis frutos. Precisamos ser frutíferos. Frutificação. O fruto é aquilo que alimenta o outro. É aquilo que alimenta alguém. O nosso relacionamento com Deus, ele vai produzir um fruto. E esse fruto necessariamente é e tem a função de alimentar alguém. Quando isso vem como uma consciência, a missão está em operação. Aquilo que é o fruto do meu relacionamento com Deus vai inspirar, vai fortalecer, vai transformar a vida de alguém. Lá em Gálatas 5, no versículo de número 22 e 23, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A pergunta que fica para nós, irmãos, é: quem é que desfruta desses frutos? O próximo. Aquele que está ao nosso redor. A ação de Deus, o fruto que Deus vai gerar na nossa vida é para alimentar o outro. É a missão, é a grande comissão, é o entendimento de que eu e você, através das coisas simples da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, vamos cumprir a missão. Muito bom, irmãos.
É tão legal pensar nisso. Dar frutos é uma consequência natural do ramo que está ligado à árvore. Dar frutos espirituais é uma consequência natural de quem está tendo um relacionamento com Deus. É o Espírito agindo em nós. É o Espírito movendo em nós. Lembra que nós falamos lá no início dessa reflexão? Tanto querer quanto efetuar partem de Deus. O fruto que Ele produz em nós, Ele nos fortalece, Ele nos edifica, mas Ele alimenta o outro e Ele cumpre a missão na vida do outro. Mas ainda tem uma parte muito interessante no texto que nós estamos refletindo. É a parte final desse texto. E ele diz assim: e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Como é que um fruto permanece? Através do cultivo, quando a semente é plantada novamente. Olha que princípio interessante, irmãos. O nosso fruto vai permanecer quando ele alimentar outro e aquela semente produzir uma nova árvore, produzir um novo fruto. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a missão também envolve cuidado. A grande comissão também envolve discipulado, acompanhamento. Eu e você temos uma missão que não é simplesmente dar aos outros, mas é cuidar dos outros. E a gente viu Jesus fazendo isso. A gente viu Jesus trazendo essa realidade aos seus discípulos durante os 3 anos que ele passou. Na nossa vida também é assim. Vamos olhar o princípio natural das coisas? Quando a gente tem os nossos filhos, a gente trabalha com eles, a gente incentiva, a gente vê o crescimento, até que um dia eles amadurecem e produzem novos frutos. E aí eles vão cuidar dos novos frutos. A gente abandona os nossos filhos? De forma alguma. De alguma maneira, a gente continua também dando uma assistência. Assim é o princípio da missão. Assim é o princípio da grande comissão. Assim é o princípio daquilo que Deus espera de nós. Que nós venhamos dar frutos, mas que o nosso fruto permaneça. E ele permanece quando ele é cultivado. Ele permanece quando ele é acompanhado. Ele permanece quando ele é discipulado. Quantas coisas lindas nós podemos aprender até aqui, não é verdade? E eu quero ir para a conclusão lembrando, a missão é simples. Embora é importante lembrar e é importante dizer que ser simples não é sinônimo de ser fácil. Ela é trabalhosa, ela gasta tempo, ela requer esforço, mas ela é simples e ela pode ser natural. Muito bem, irmãos. A missão de Deus, através de nós, ela é um processo. É um processo que vai levar a nossa vida inteira. Inteira. E a gente pode fazer isso a partir de um entendimento de que precisa ser natural. E esse natural vai ser traduzido por causa da ação de Deus no nosso coração. E quando nós assim trabalhamos e quando nós assim entendemos, nós vamos ver que a capacitação para essa realidade vem de Deus. Nós vamos ver que é por causa da identidade, e essa identidade nos ajuda a refletir o DNA espiritual. Por causa dessa produção do DNA espiritual, frutificar vai ser um processo natural enquanto nós estivermos vivendo. E enquanto vivemos, nós não vamos abandonar os nossos frutos, nós vamos cuidar para que eles permaneçam e produzam novos frutos. O desafio para nós, irmãos, é lembrarmos que quem impõe a dificuldade nesse processo pode ser que sejamos nós mesmos. E penso eu que a maior lição daquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco neste dia é lembrar: a missão ou a grande comissão, ela é para todos nós e ela é simples naquilo que eu e você podemos
e devemos fazer. Que Deus nos abençoe. Que venhamos viver uma semana assim, marcada pela bondade e pela fidelidade de Deus. E se Deus quiser e assim nos permitir, nos encontramos no próximo domingo, dia 4 de outubro, juntos, para celebrarmos a ceia, para cultuarmos ao Senhor e para estarmos juntos nos vendo, matando a saudade. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos mais uma vez de sermos lembrados pelo Teu doce Espírito Santo sobre a importância da missão, de não ficarmos encerrados em nós mesmos, mas lembrar de que a obra do Senhor em nós cumpre um propósito de transformar a nossa vida, e à medida que a nossa vida é transformada, ela vira inspiração para transformar tantas outras vidas através da ação do Senhor na vida dessas pessoas. Conta conosco, Senhor, nos torna agentes, cumpridores da missão e nos faça árvores frutíferas, mas frutos que permaneçam. Obrigado por esse grande privilégio e obrigado por essa grande oportunidade. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Vá viver uma semana abençoada em nome de Jesus. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao pedido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou. Multiplicar para avançar, se vou orar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Eu vou amar porque Ele